Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Desafiaram-me aqui para vir aqui falar hoje sobre esta questão dos problemas sociais complexos e os novos desafios para a intervenção. Devo-vos dizer que eu acho que vocês se enganaram. Eu devia ter sido de manhã com a pobreza e a exclusão social e o Paulo Teixeira talvez com esta questão dos novos desafios. Mas tudo isto está muito interligado. E queria, antes de mais, agradecer também o convite para estar aqui presente. Deixem-me que vos diga que também não vos vou dizer nada de muito novo, pelo que eu vi que já se discutiu aqui hoje, e quero dar parabéns às redes sociais que estiveram aqui presentes e que denotam que, de facto, as redes sociais estão vivas. A rede social está viva pelo trabalho que se faz nos territórios, nos locais, nos sítios mais que outros, a nível nacional, mas daquilo que eu conheço na área da Grande Lisboa e mesmo no distrito, a rede social está viva, umas de uma forma mais ativa do que outras, mas está viva. E isso é um bom sinal. É sinal mesmo quando algumas políticas sociais ficam para trás, os territórios organizam-se e procuram dar resposta às necessidades das pessoas. Eu pensei começar por aqui e começar por uma definição do que é que nós devemos ou podemos entender por problemas sociais complexos. E, dentro do Fórum para a Governação Não Integrada, esta é mais ou menos a definição de problemas sociais complexos, que não são fáceis de definir e que não têm causas nem claras nem definidas. E que são multicausais e requerem respostas diferenciadas e de diferentes dimensões, exigindo uma intervenção integrada e concertada entre as diferentes entidades que atuam sobre o mesmo problema, como, por exemplo, pobreza extrema, pobreza infantil, o desemprego de longa duração e os territórios vulneráveis. Eu desafiava-vos também a pensar um pouco o que é que não é um problema social complexo. Porque muitas das vezes os atendimentos que os profissionais fazem debatem-se com pessoas com mais que um problema. E aí está muitas das vezes a dificuldade em conseguir resolver esses problemas, porque normalmente as pessoas não há só uma questão, ou a questão da habitação, hoje em dia tão premente, ou o desemprego, ou uma doença crónica, ou vivem elas próprias em territórios muito vulneráveis, e aqui em Amadora existem vários bairros vulneráveis, como noutros sítios, em Lisboa também, e depois ao profissional fica como intervir, como ajudar aquela família ou aquela pessoa a ultrapassar uma situação. E depois temos um problema, é que normalmente os profissionais, quando estão a tentar trabalhar com as famílias, têm uma série de respostas que são respostas tipificadas. E da responsabilidade de diferentes organizações, ou seja, umas são da responsabilidade da saúde, outras são da responsabilidade do pelour da habitação da Câmara, outras são da responsabilidade da ação social. E como fazer isto? Um dos caminhos já foi aqui apontado no painel anterior. Por exemplo, o atendimento integrado pode ser uma ótima resposta a esta questão, com o facto da atribuição da figura do gestor de casa para as pessoas, para cada pessoa, para que as pessoas não tenham que andar de resposta de serviço em serviço. O problema é que muitas das vezes também estas próprias respostas são insuficientes e não são personalizadas, pelo facto de serem muito tipificadas. Muitas das vezes as pessoas necessitam, às vezes, trabalhando com a pessoa e ouvindo o que a pessoa necessita para sair daquela necessidade, muitas das vezes são coisas relativamente fáceis de conseguir, mas como não é uma resposta tipificada, é muito difícil de conseguir dar resposta aos problemas das pessoas. Portanto, algumas das soluções, para mim, passa por em primeiro lugar, por trabalhar com as pessoas. É impossível encontrar uma solução para uma família ou para uma pessoa, desde que essa solução não seja a solução que a pessoa quer ou que a pessoa necessita. A pessoa até pode pensar que é aquilo que necessita e não necessita, mas aí está o profissional para ajudar a identificar também melhor. Mas é fundamental trabalhar com as pessoas. Qualquer intervenção social que não seja feita com as pessoas, duvido que tenha sucesso.
Todas as pessoas têm capacidades, umas mais numas áreas, outras noutras, e é preciso fazer vir ao de cima essas as capacidades de cada um. Por outro lado, a governação em rede é um desafio e promove a partilha de responsabilidades e de recursos e tem potencialidades para impulsionar a inovação, a cooperação, a flexibilidade, a rapidez e a descentralização. Isto também já foi aqui dito. O facto de trabalharmos em rede permite-nos refletir, pensar em novas respostas e aqui, conforme a doutora Ana Cardoso disse há pouco, o facto de o atendimento integrado ainda não ser uma medida de política pública, de política social, é uma pena, porque tudo aquilo que funciona e que deve ser dado apoio em termos de políticas públicas para que possam ser implementadas com mais facilidade em todos os territórios. Mas também, quando pensei aqui neste título da minha comunicação, do desafio que me foi lançado, deparei com o título desta questão dos novos desafios para a intervenção. E eu tenho dúvidas se estamos mesmo perante novos desafios, se são mesmo, se os problemas sociais não sempre foram complexos, ou se nós estamos a repensar na nossa intervenção e na forma como agimos. Eu penso que uma pessoa em situação de sem-abrigo na década de 70 é um problema social complexo, como é hoje em dia. Uma família que necessita de uma habitação foi no passado um problema social complexo, é hoje em dia, porque há são várias questões que estão aqui ligadas e, portanto, a mim preocupa-me mais pensarmos nas situações e procurar soluções com as pessoas e com todos os profissionais e já agora com a ajuda política, de medidas de política pública para as conseguirmos pôr em prática, do que criar aqui grandes conceitos à volta do que é que são ou não são, se temos ou não temos novos desafios. É verdade que a realidade hoje muda muito mais rapidamente, até pelo acesso à informação, a capacidade nossa que temos de mobilidade do que há uns anos atrás, mas os problemas sociais nunca deixaram de ser complexos. Isto é a complexidade de um problema social. Eu resolvi pôr este slide aqui para vos ilustrar bem aquilo que todos nós fazemos. E isto foi um grupo de trabalho no âmbito do Fórum para a Governação Integrada, do qual eu integrei, que começou por se chamar A Solidão na Velhice. E depois, vários elementos do grupo disseram, calma, a solidão por si não tem que ser má. Há pessoas que podem querer estar sós, uma coisa é o isolamento. Então fomos adaptando o nome do grupo e o grupo passou-se ao isolamento na velhice. E porquê na velhice e não na terceira idade, nos séniores? Porque as pessoas são novas, jovens e são velhas. E, portanto, é disso que estamos a falar e resolvemos chamar as coisas pelos nomes. E os nomes são mesmo isolamento na velhice. E então, qual era a questão que nós, de facto, queríamos abordar? O que queríamos abordar era a questão da diminuição do isolamento na velhice. E depois, eu devo-vos dizer que este mapa teve outros mapas ainda bem piores do que este, até se chegar aqui. Para nós percebermos que o que nós precisávamos mesmo para poder combater o isolamento na velhice é aquilo que está lá em cima, que são políticas integradas para a longevidade. Ou seja, e depois não conseguem ver, claro que não, nem eu, mas o que está aí em cima são tudo diferentes áreas, quer da saúde, quer da habitação, quer dos apoios sociais, tudo aquilo que faz parte e que é necessário para que exista uma política integrada para a longevidade. E longevidade, neste sentido, fomos buscar porque pensamos que tem que se começar a trabalhar desde que nascemos. E não dos indivíduos pequenos a trabalhar exatamente ao longo da sua vida com políticas adaptadas às suas diferentes etapas. E não só pensarmos na velhice, porque muitas das coisas podem ser feitas preventivamente. Pronto, isto que eu vos trouxe aqui é um exemplo de
de um problema social complexo, muito complexo, mas que não teve consequências práticas, a não ser algumas ações de formação que se foram fazer em alguns territórios que gostariam de ter esta metodologia exatamente para a área do isolamento da velhice. Mas há políticas públicas neste momento que são elas em si integradas, como, por exemplo, a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Muitos de vocês trabalham também com pessoas em situação de sem-abrigo ou têm conhecimento desta estratégia, e esta estratégia vai na sua segunda, é a sua segunda edição. A primeira teve o êxito de conseguir que todos estivéssemos a falar da mesma coisa, o mesmo conceito, o conceito de que o que é uma pessoa em situação de sem-abrigo, ou seja, é importante para conseguirmos consertar as nossas ações, estarmos todos a falar da mesma coisa, e teve, além disso, uma outra grande mais-valia, que foi pôr as organizações nos territórios a trabalhar em conjunto em torno desta área muito específica. Teve o problema que não era uma política pública e, portanto, a nível nacional e de comprometimento político houve muito pouco. Esta tem uma resolução do Conselho de Ministros e neste sentido, foi um grande avanço em termos políticos. Isto para vos dizer que uma das coisas que eu acho extremamente importantes em relação às políticas públicas na área social, uma das coisas extremamente importantes tem a ver com o nível político, o nível de envolvimento político. Porque sem apoio político nós podemos ter muita vontade e vamos tentando fazer coisas nos nossos territórios, mas há mudanças que não as conseguimos efetuar. Isto, por exemplo, eu pus este slide para ilustrar porque eu achei que era importante, porque isto é como os órgãos e as estruturas. E está ali uma comissão interministerial que é de extrema importância, porque estão lá todos os ministérios e responsabilizam-se por determinadas medidas que estão inscritas na própria estratégia. Portanto, esta corresponsabilização é importante. Não podemos mais pensar que o problema de uma pessoa isolada, de uma pessoa mais velha isolada no seu apartamento é só um problema social. Não é só um problema social, pode ser também um problema de saúde. Podem haver aqui várias outras áreas importantes e, portanto, não podemos temos que deixar de ver as coisas de forma isolada, compartimentada, não pode ser. E deste sentido, é muito importante esta questão de haver uma comissão interministerial. Agora, só o próximo, também não se assustem. Isto são tudo as entidades que neste momento fazem parte deste grupo, que é o grupo para a implementação, monitorização e avaliação da estratégia, e, na sua maioria, são entidades públicas, muitas direções gerais, como vocês podem ver, e da sociedade civil estão somente federações ou redes de organizações com um caráter mais representativo, e está o SESIS devido à sua participação no Observatório da FEANSA, que é uma Federação Europeia das Organizações que trabalham com a população sem abrigo. Portanto, vão ver, há aqui um equilíbrio não é muito grande, há mais entidades públicas do que privadas, mas as entidades privadas, da qual eu faço parte, não nos importamos, porque achamos que é muito importante todas estas entidades que estão aqui mencionadas, públicas, estarem presentes e assumirem as suas responsabilidades na intervenção com estas e na integração destas pessoas. Portanto, isto para vos dizer que para agir nestes problemas sociais complexos é preciso ter em conta estes diferentes níveis. Ao nível político, como eu já mencionei, é importante o reconhecimento político das situações e só nesse sentido é que é possível depois conseguirmos avançar com algumas propostas de novas intervenções, de propostas de novas respostas. Ao nível técnico-institucional, já foi aqui bastante falado, ou seja, é muito importante que
os profissionais adiram ao projeto e que se comprometam com os seus objetivos. Ao nível das pessoas, as pessoas fazem sempre toda a diferença onde quer que seja, nos serviços, nas organizações, porque muitas vezes não são as organizações, são as pessoas que fazem as organizações também. As questões da comunicação também são questões extremamente importantes. O comunicar, o saber comunicar, o transmitir no trabalho que vamos desenvolver é bastante importante. Já hoje de manhã o Paulo Teixeira falou também nestas questões da comunicação. E depois não podia deixar de ser a questão da avaliação e da monitorização do que vimos fazendo numa perspectiva de melhoria contínua. E para isto, como é lógico, só conseguimos trabalhar em rede e em parceria quando temos um objetivo comum. Nós só conseguimos que as organizações se juntem, se o objetivo for o mesmo, porque caso contrário vai ser por pouco tempo, aí vai-se conseguir trabalhar em rede e em parceria e é necessário colaborar com os outros serviços e com as pessoas para quem a intervenção se dirige. Ou seja, estou-me constantemente a repetir, mas é exatamente isto que eu penso. Nós temos, para podermos montar uma intervenção nos territórios, em primeiro lugar, nós temos que ter um objetivo comum, nós temos que colaborar, temos que ter os políticos do nosso lado para nos ajudar a inovar, a fazer novas propostas, porque a realidade altera, as necessidades são diferentes, as respostas de há 10 anos atrás não se adequam às necessidades das pessoas do dia de hoje e, portanto, isto é muito importante. Agora, também é importante para que isto aconteça que existam líderes e líderes colaborativos que colaborem, mas líderes na comunidade são extremamente importantes e a quem está, os profissionais que estão nos territórios, é importante que os consigam identificar e para que possam levar avante estas intervenções. E é só.